Glória a Deus, boa noite, queridos, tudo certinho com vocês? Que honra, que alegria ter você aqui nessa noite, em mais um painel, mais um bate-papo, né? Como é bom a gente estar nesse tempo de qualidade, tirando esse tempo para conversar mais sobre os caminhos, sobre os átrios, né? Tudo aquilo que envolve o nosso Jesus, né? E hoje o tema da mensagem, da nossa conversa, né? O que vai nos levar aí a um bate-papo bem legal, é sobre quando a notícia é de ontem, né, Tiago? Nós estamos aqui com o Tiago na nossa conversa e hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre como, né, a notícia, ela prende muitas vezes as pessoas, né? E às vezes, quem sabe, as pessoas focam na notícia e acabam, né, desfocando naquilo que realmente importa, né, Tiago? É verdade. Boa noite, né? Um prazer poder estar novamente aqui no painel. E, de fato, a gente acaba, às vezes, se prendendo a uma informação, entre aspas, que nem sempre é, de fato, uma informação real, verdadeira, mas uma interpretação de algo, né? Uhum. E a gente toma aquilo como verdade e passa a viver a partir daquilo, né? Bem você isso cria mesmo. um dogma, uma estrutura na mente e você carrega aquilo como se aquilo fosse real. É verdade, bem isso mesmo, né? As pessoas recebem, né, como você falou, uma notícia, uma informação e acabam se prendendo àquilo, né? E acabam fazendo com que aquilo se torne verdade na cabeça das pessoas, né? Exatamente. E acabam vivendo isso, né? A gente tem um exemplo até bem simples assim, bem engraçado, mas é bom para ilustrar. Alguns ditados ou algumas frases que a gente aprendeu errado ou gravou errado. É a história da batatinha quando nasce, né? A batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Na verdade, a batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Mas a gente gravou a vida inteira o quê? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. E não é isso que está lá. Mas assim, é uma coisinha simples que não muda praticamente nada. Mas assim, você grava aquilo ali e você não apenas grava para você, mas você leva adiante aquilo ali. Exatamente. E vai contando daquela forma. E essa questão de comunicação e tudo mais vai distorcendo aquilo. Ninguém questiona o para trás. Não, mas quando que começou? Será que é assim mesmo? Não, eu ouvi desse jeito. E vai ser assim que... E vou contar assim também. Bem isso mesmo. Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. É bem isso mesmo. É um telefone sem fio, né? É isso aí. As pessoas vão transformando aquela notícia, vão transformando aquela informação e quando veja se tornou uma proporção muito diferente, né? Com certeza. A gente vê no tempo de Jesus ali, como os judeus, alguns ali, principalmente parte dos fariseus e outras seitas ali, saduceus, enfim, então não é muito correto chamar de seita, vamos chamar de partidos ali dentro, Sim. Enfim, correntes, Uhum. para não arrumar briga com ninguém. Mas o que acontece? Eles tinham alguns rituais que eram cerimoniais, que não eram de fato lei de Deus, mas eles carregavam aquilo com uma importância como se aquilo tivesse realmente sido dado pelo próprio Deus e como se fosse uma lei inquebrável, como se fosse uma verdade absoluta. Sim, exatamente. E uma das coisas que eles questionam Jesus era a respeito dos
discípulos que eles comiam sem lavar as mãos. E fazia parte do ritual deles, e era mais do que de praxe, era uma lei, questão do ritual de purificação, de lavar bem as mãos e tudo mais. E a indignação deles era, são teus discípulos, tu é um mestre ensinando no templo, e está vendo que eles não estão lavando as mãos, então como que você quebra essa verdade absoluta? Sim, bem isso mesmo. Beleza, mas está escrito aonde? Quem trouxe isso? E aí a gente pega a questão, eles carregavam muito a questão da tradição oral. Isso. Então o pai contava para o filho, que contava para o seu filho, e assim a geração. Os próprios mestres, os professores também tinham as suas maneiras de interpretar a Torá. Então eles entendiam a lei de uma forma, ensinavam os seus alunos daquela forma, e assim se seguia. E diante disso se criaram alguns partidos. A gente pegou o exemplo agora, tinha os fariseus, tinha os saduceus. Sim. Alguns acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não. E aí aquela briga. Só que assim, a partir da mesma Bíblia, a partir da mesma palavra, interpretações tão diferentes, bem isso mesmo. E que geravam brigas, geravam partidos, geravam seitas, dá para se dizer. Exatamente. Discussões. E aquilo se tornava, né, verdade por gerações, né? Sim. É como você disse, né? As pessoas iam comentando, iam falando, e a descendência ia vindo, e aquilo se tornava verdade, e uma verdade muito forte, né? A gente pode se dizer, né? Vamos pegar o exemplo de hoje. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Quando eu era criança tinha o velho do saco, para assustar as crianças. Olha, não vai para a rua, está muito tarde, o velho do saco vai lá. Ih, não vamos, bem senão o velho do saco vai colocar a gente no saco e vai sumir com a gente. Então a gente escutava muitas coisas. E por tradição se conta para as crianças sobre o Papai Noel. Você mente para ela durante muito tempo e depois você conta, diz, olha, sabe aquela história que o pai e a mãe contavam toda vez? A gente mentiu para você durante esse tempo todo. Contando dessa forma parece algo tão agressivo. Mas na cultura a gente tem de contar a historinha de Papai Noel. Mas é bonitinho, deixa a criança acreditar. Então vamos lá. E aí quando você revela, quando ela entende, ela cresce e percebe que aquilo não é real. Sobre o que mais será que meus pais me mentiram? Quais outras histórias que vocês me contavam que também vocês mentiram? Exatamente. Esse Deus que vocês me diziam que existia, isso também não é historinha de Papai Noel? Exatamente. Então, carrega aquilo e gera esse trauma, esse rompimento. Não é bem na questão do Papai Noel. Sim, mas exato. Eu não entendi. Um exemplo. Porque as pessoas, vamos supor, criam aquela expectativa como sendo uma expectativa boa, Sim. né? Vai chegar dezembro, estou animado porque vai chegar o Papai Noel em casa, né? Exemplo, né? Então, estou animado, né? Uma expectativa boa. Aí quando cresce, né, vê que não era assim, que era mentira, aí aquela expectativa boa se torna uma expectativa negativa, né? Se torna uma frustração completa. Exato. Né? Só que o que acontece? Nós, na nossa casa lá, a gente jamais contou para as crianças a história de Papai Noel. Sempre souberam que isso não existia, que era fictício, o Coelhinho da Páscoa, todo esse tipo de coisa. Sempre. E o engraçado é que assim, a gente falar a verdade para as crianças, ou melhor, a gente simplesmente não contar uma mentira para as crianças, sempre gerou espanto nas pessoas. Aí, vem cá, Papai Noel, não sei o quê. As crianças olhavam, tipo, você sabia que não... Tu tá de sacanagem comigo? Tu acha que eu sou trouxa? Mas assim... Só que era o espanto para as pessoas a gente não enganar os nossos filhos. Sim. Então, entende como se tornou comum. Os meus avós, meus tios contaram para os meus pais, que contaram para mim, e eu deveria seguir contando aquela isso. Tradição. Então é aquela história de não questionar e muita gente em casa talvez não tenha se perguntado isso, que conta essa história, que diz que o Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa, Fada da Madrinha e por aí vai. E por aí vai. Já parou para se perguntar por que você engana seus filhos? Você já parou para se perguntar o porquê você faz isso? Ou melhor, Exatamente. para quê? Qual o seu propósito com isso? Já parou para pensar nas consequências disso quando o seu filho descobrir que isso não é real? Você enganou ele? Então, isso é olhar para a notícia velha e ver que ela é velha mesmo. Sim. Ver que ela não tem por que eu levar isso adiante. Exatamente. Eu entender que eu preciso questionar coisas que eu não devo continuar carregando na minha vida. Exatamente. E aí entra aquela questão de quando Jesus vem trazer uma boa nova. Exatamente, porque não tem como você carregar, né? Pensa, né? Você vai trocar de carro, né? Você tem um carro só e você vai trocar de carro, né? Você tem lá um carro mais antigo, nada contra, né? Mas você tem um carro e você tem um desejo de trocar. Vou pegar o carro do ano. Aquele carro
velho, se você não precisar mais dele, você vai deixá-lo. Sim. E você vai começar a andar com um carro Carro novo. novo. Então não existe você andar com os dois veículos ao mesmo tempo. Ou você anda com o velho, ou Ou anda você com o anda novo. com o novo. Uhum. Né? E eu acho que essa analogia que a gente começou a falar precisou ser feito para ser entendido dessa forma. Que o velho, Velho é velho. velho é velho. É né? passado, né? Já se foi, né? Exatamente. E é aquela mesma coisa de você ver aquela imagem do Jesus pregado na cruz. Sim. Olha, Jesus já saiu da cruz, já foi ao sepulcro, ressuscitou o terceiro dia e hoje ele está vivo. Hoje o Jesus que eu vejo é o Jesus vivo, porque Exato. é de fato onde ele está. Ele está à direita de Deus, ele está no céu, ele está enchendo todas as coisas, está vivo, está se preparando para voltar. Exatamente. Não que ele não esteja pronto para vir a qualquer momento, mas eu imagino organizando as Desde- coisas para nós lá e Exato. tudo mais. Então, preparando a história para recebê-lo novamente. Exatamente. Então, isso é uma notícia nova, é uma expectativa de um futuro bom. Agora, eu tentar ficar vivendo o passado foi o que impediu o país ali de onde Jesus era, o que impediu Israel de receber a boa nova de Deus, de experimentar isso desde aquele tempo. Exatamente. Porque, não, nós somos seguidores de Moisés. A gente tem essa lei, a gente tem que lavar a mão de comer, a gente não pode tocar em morto, a gente não pode isso, não pode. Então, esse não pode, é coisa velha, é notícia de ontem. Bem isso mesmo. A notícia de hoje é, seus pecados foram perdoados, Jesus morreu na cruz, trouxe uma nova aliança, a Bíblia chama de nova aliança. E Hebreus diz, se essa é nova, quer dizer que a velha vai desaparecer. Exato. Se esse é o novo, então eu não tenho como viver uma aliança nova e uma aliança velha. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo até assim para o pessoal entender bem. Às vezes tem uns que parece que não entenderam, mas vamos lá. O rapaz tinha uma namorada, namorava com a Joana. Aí ele termina o namoro com a Joana. E aí começa a namorar com a Paula. E aí ele namora com a Paula e de vez em quando ele vai lá visitar a Joana ainda. Você concorda comigo que vai dar problema, né? Vai dar problema. A Paula não vai gostar. Exatamente. Então a gente é a mesma coisa. Eu não tenho como, assim como eu não tenho como ter duas namoradas, não posso ter duas esposas, não posso ter dois senhores. Exato. Ou eu sirvo a Deus pela graça e entendo que essa graça de Deus, Deus fez o trabalho por mim na cruz e me trouxe para essa aliança nova, ou eu fico agarrado com o jeito velho, com a lei. Eu tentar conciliar as duas coisas, não dá. Não dá. Bem isso Eu mesmo. tentar merecer algo de Deus mostra que eu não entendi nada porque o que Jesus veio fazer. Exatamente. Se é possível eu me reconciliar, se é possível eu, pelo meu braço, me transformar em alguém bom, Jesus morreu em vão. Exatamente. Paulo diz isso. Então, se é pelas obras, logo Cristo morreu em vão. Bem E isso Jesus mesmo. não morreu em vão. Exato. Então, eu não posso ficar com a notícia de ontem, com aquela lei dada no deserto, com a rebeldia daquele povo lá no deserto, com a minha vida de erros, de pecados, de dores, porque Jesus já Exatamente. pagou e apagou tudo isso. Exatamente. E nessa linha de raciocínio, Tiago, né, Jesus ele não restaura uma taça quebrada. Né? Uma vez que uma taça de cristal se quebra, não tem como você pegar e colar, né? Os caquinhos. Né? Jesus ele é muito maior do que simples fazer uma restauração. Ele te dá algo novo. Sim, Né? Ele te dá uma expectativa nova. Né? sim. Ele é o Senhor da criação, não Da o Senhor criação. do Band-Aid da Super Bonder. Né? É exatamente assim, né? Ele não pega e remenda, né? Ou remenda aquilo que você está necessitando, ou um passado que você ainda vive, Sim. né? Ele quer trazer algo novo, né? E isso é muito interessante quando ele traz algo novo, é que as expectativas são novas, né? E aquilo que você falou de dores, de enfermidade, isso é muito certo. Porque hoje, Tiago, as pessoas descobriram uma enfermidade, né? Aham. Descobri que eu tô com, vamos pegar, saiu há pouco tempo aí no noticiário que a doença que mais mata no mundo hoje são doenças cardiovasculares, né? Sim. E a pessoa descobre que está com um problema desse, ela começa a viver da notícia. Se essa pessoa não está firmada
né, não está firmada em Cristo, não está com aquilo concreto dentro dela, com aquela confiança e com aquele descanso, ela começa a viver da notícia. Sim, começa a viver a doença. Exatamente. Então a pessoa recebe a notícia hoje, olha, você está com um problema muito grave, né, um problema no seu coração, vamos dizer assim, e, né, é uma doença delicada. Então, hoje você recebeu essa notícia, amanhã já é outro dia. E a pessoa começa a viver aquela notícia que ainda era de ontem. Sim. E a gente a gente olhando para Deus, olhando para a palavra, a gente tem vários exemplos de pessoas que, inclusive, decidiram deixar a notícia velha no passado. Exato. A gente pegar o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia há muitos anos e chega naquele dia, ela sabe que Jesus está passando por ali, ela se enfia no meio e ela diz o seguinte: se eu tocar nele, acabou. Acabou. Bem isso mesmo. E vai lá e toca nele e acabou. Tanto que Jesus vira e diz: quem é que me tocou? E no meio de um monte de gente apertando ele. Exatamente. Não, de mim saiu algo bom, saiu virtude, saiu poder de mim. Eu disse: ô Jesus, fui eu. A questão é que eu estava doente e agora eu não estou mais. É exatamente assim. Então, é notícia nova. É bem isso mesmo. E como você falou, às vezes a gente escuta, pegar o exemplo da economia. Esse ano vai ser muito ruim, vai ser muito difícil, economia instável. E a pessoa já começa a viver a miséria e a pobreza na notícia. Sim, bem isso mesmo. Aí a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Isso. Mas a gente prefere viver a notícia da economia ruim Exato. do que a boa notícia do Evangelho. As boas novas, exatamente. Então, assim, a boa nova, ela continua sendo nova e continua sendo boa. Isso. Então, eu pegar o jornal de ontem, se eu pegar o jornal de ontem, daqui a 50 anos, ele vai continuar com a mesma coisa escrita. Exatamente. E às vezes a gente fica procurando em jornal velho notícia nova. Exatamente. E isso não existe. Então, eu procurar fora da boa nova algo bom, não tem. Porque o mundo está caído. Esse sistema, a gente sabe que, se a gente olhar hoje, até a gente conversava antes um pouco sobre a questão ali de trabalho, sistema de trabalho no mundo e tudo mais, a gente vai ver que é um sistema que ele não é sustentável. Exato. E chega num ponto que determinado setor da economia ele cansa, ele não consegue mais. Pegar o exemplo do petróleo. O petróleo é algo que dá muito dinheiro hoje, movimenta o mundo e um dia vai terminar. Então o pessoal hoje está indo para uma energia diferente, para outras fontes. Com isso eu preciso pensar carros novos, eu preciso mudar todo o meu sistema. Por quê? Porque é um sistema que ele tem data de validade. Bem isso mesmo. Só que se a gente pegar a palavra, ela não tem data de validade. Isso aqui é uma verdade eterna. Isso. E todo dia ela é nova e todo dia ela é boa. Hoje ainda conversava contigo, né? Que eu fui pegar alguns estudos meus bíblicos ali de alguns anos atrás, de alguns aninhos ali. E como aquilo foi novo para mim. Foi como pegar e ler o jornal de amanhã. De amanhã, bem isso mesmo. Sabe, foi extremamente prazeroso, verdades novas, coisas se abriram, a Bíblia se abriu em algo que eu já tinha lido, já tinha estudado. Mas Deus trouxe algo fresco, algo novo. Exatamente. Sobre algo que não deixou de ser verdade. Isso. Como a gente falou antes, às vezes uma coisa que tu acha que é verdade e não é. Mas a palavra ela continuou sendo verdade a partir daquilo ali. Exato. E dali Deus revelou mais coisas ainda. Exatamente. Então você não vai ter uma surpresa com Deus e descobrir que, poxa, daqui a pouco não, a Bíblia não era bem assim, Deus trouxe uma Bíblia nova. Não. Ele tinha uma aliança que continua sendo verdade, mas ele propôs uma nova aliança nele, que também é verdade. Exatamente. Só que há uma verdade que é para esse tempo e há uma verdade que era vivida lá naquele atrás. tempo. Exatamente. Se eu te perguntar agora, você tem guarda-chuva? Tenho. Você vai usar o guarda-chuva hoje? Por que a gente não usa guarda-chuva hoje? Porque tem sol? Exatamente. Mas pode ser que amanhã chove. Aí você vai precisar do guarda-chuva. Então, o guarda-chuva não deixou de ser verdade. A chuva não deixou de ser verdade. Só que hoje ela não está caindo. É irracional eu sair com guarda-chuva em dia de sol. Exatamente. Então, a graça de Deus, por aquilo que Cristo fez, é um sol sobre a nossa vida. Então não há sentido hoje eu utilizar guarda-chuva, capa de chuva, bota de chuva, porque o dia de sol. Exatamente. Então eu não anulo a verdade de Deus, mas Ele mostra para nós um dia novo. Exatamente. E a graça na nossa vida ela é um dia novo.
Exatamente. Ela é um tempo novo. E a graça nos diz que Deus é bom. Isso. Um Deus bom, ele não dá doença para ninguém. Um Deus bom, ele não disciplina ninguém com doença, Bem com isso desgraça, com tragédia, com castigo. Com provação, né? O meu filho hoje não me obedeceu. Filho, eu vou te dar uma diarreia para tu aprender a me obedecer. Sabe, nenhum de nós faria uma loucura dessa. Exatamente. Minha filha, hoje tu não fez os deveres da escola, de casa como deveria. Você vai ficar com um câncer um mês aqui. Cara, é insano isso. E tem gente que acredita que a notícia Isso mesmo. veio de Deus. Uhum. Mas não. A notícia que vem de Deus é essa aqui. Exato. De que a cura é para nós, de que a saúde é para nós, de que a paz é para nós. Exatamente. E um exemplo bem prático disso, até estava olhando alguns livros da palavra e vendo alguns exemplos, né? Vendo algumas histórias que são bem semelhantes a essa questão da notícia, né? Sim. E eu vendo a questão, né, de Marta, Maria, né, e Lázaro, né? Sim. Que, né, a palavra conta e ela narra isso, que a família de Lázaro era muito próxima de Jesus, né? Sim, A palavra amigos. conta muitas vezes que Jesus amava, né, se encontrar, né, com os três. E tem uma parte que conta que a morte de Lázaro, né? Sim. Que eu acho muito reflexiva essa parte, porque mesmo Marta e Maria estando bem próximas, né, de Cristo, sabendo que Ele era o Deus, né, o Deus vivo, né, Sim. sabendo que Ele era Cristo, quando veio a notícia, teu irmão morreu. Não, meu irmão morreu. Meu Deus, o meu irmão morreu, Lázaro morreu. Né, e quando Jesus ele vem, né, e Jesus já sabia que tudo isso já estava, né, acontecendo, porque Ele é o cara. Eu vejo que, né, quando ele chega e, né, Marta fala, mas Senhor, né, o Lázaro morreu, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Morreu há 4 dias. Exatamente, sabe? Então, há 4 dias eles já estavam vivendo a notícia daqueles 4 dias, né? E hoje, como é importante a gente confiar em Cristo e saber que as coisas que Ele fez e que Ele ainda faz e que Ele ainda vai fazer é o melhor. Com certeza. Né? E a gente vê que Jesus surpreende elas. Exatamente. Porque quando Jesus chega lá e fala da ressurreição, ele escuta, se não me engano, de Marta, e diz, sim, Senhor, eu creio que Tu és o... quando Tu és o Filho de Deus e que Isso. quando Tu vier, quando chegar no final dos tempos, no último dia, Lázaro vai ressuscitar. Tipo, foi um consolo para ela, de Senhor, eu estou triste por causa da partida do meu irmão, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Obrigado. Tipo, me deu conforto te ver aqui. E ele diz o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Exatamente. Aí chega Maria, choramingando, né? Triste, Sim, justo, abalada. Totalmente justo. E ele diz, peraí, me mostra onde é que está. Tira a pedra. Mas Senhor, ele está fedendo. Sim, isso. Vamos traduzir no português, Senhor, já está fedendo. Tira. Então, às vezes tem áreas também da vida da gente que a gente olha assim e a gente já se acostumou, já aceitou. Isso. Pá, eu estou doente, eu tenho essa doença, já aceitei a doença. Vou aprender a conviver com ela. Isso, um dia quando eu estiver lá no céu não vou ter mais. As pessoas, né, postergam aquilo que Deus quer fazer hoje, né? Aí é que tá. E aí Jesus surpreende e diz, não, ele vai ressuscitar hoje, Lázaro, vem. Isso. Ó, solta a atadura dele aí, tira esses panos dele aí, que hoje não é o dia. Então, Deus ele tem capacidade de nos surpreender. Mas eu acho legal porque foi conforto para ela e foi um consolo sincero para ela se lembrar de que Lázaro ia ressuscitar. De que no último dia ele ia levantar. Então que aquela morte não era para sempre. Isso mesmo. Isso trouxe conforto. Então às vezes assim, a nossa fé, ela nos traz conforto. Mas às vezes é um conforto limitado diante daquilo que Deus tem para nós. Exato. E é para ser vivida, né, hoje, né? Esse conforto que Marta teve, né?
de saber, claro, Senhor, eu estou ciente que um dia Ele vai ressuscitar. Mas Jesus ele deixou bem claro, não é para amanhã, é para hoje. Sim. Né? Ele vai viver hoje. Né? Então, as pessoas precisam, né, e a gente se coloca nisso junto, porque assim, não adianta eu dizer, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, Ele foi revelado a mim, eu vivo na graça. Se quando chegar o dia que é para você botar aquilo em prática, poxa vida, né? Então, o descansar e o confiar, né, não é simples como as pessoas pensam, mas precisa ser feito. Esse é o viver da vida cristã. Isso. Esse é realmente o viver essa nova aliança, essa aliança da graça de Deus com a gente, a aliança no sangue de Jesus, que ela não é religiosa, ela é extremamente prática. Exatamente. E é um exercício para a gente entender quem é Deus. A gente costuma colocar um limite para o agir de Deus. Vamos lá, eu preciso pagar minha conta de energia venceu, eu não tenho dinheiro. Beleza. Qual que geralmente é a expectativa? De que, Senhor, eu preciso do dinheiro para pagar a conta de energia. Na verdade, não. Na verdade, o que você precisa é da conta de energia paga. Isso. Mas na sua cabeça, qual que é o caminho? O dinheiro e eu pago a conta. E muitas vezes você vai lá e vai consultar, a conta vai estar paga. Então, a gente quando pede às vezes algo para Deus, a gente cria uma estrutura na nossa mente que é aquele caminho que Deus vai usar. Exatamente. E eu fico olhando para lá. E aí Deus está fazendo aqui, a bênção está aqui, eu não enxergo e fico frustrado esperando aquilo ali. Mas Ele tem algo muito maior, fez de um jeito totalmente diferente, mas eu não consigo enxergar. Bem, isso mesmo. A gente costuma limitar Deus, olhar Deus com a nossa ótica. A gente imagina Deus como sendo a gente, só que com um pouco mais de poder. E na verdade não tem nem o que comparar, né? Um Deus ele é infinitamente maior. Exatamente. E vamos lá. Deus criou o mundo, criou a terra, criou o planeta, criou o universo, criou tudo, criou a vida, tudo pela palavra. E em nós colocou a sua própria vida por um sopro. Aquele que criou tudo que existe com a força da palavra, o que vai ser trabalhoso demais? O que dá mais trabalho para Deus? O que é mais difícil para Ele? Colocar um carro na minha garagem ou curar um câncer? Ou tirar minha dor de barriga? Ou ai Deus, eu estou com um problema na perna, se parar de doer já está bom. Ai, que bom que tu pediu só isso, filho, porque se fosse para curar mesmo, ia dar um trabalho para o pai que tu nem imagina. Então assim, a gente se limita, a gente olha para Deus de uma maneira tão limitada. Exato. A gente pede muito tímido. É porque é aquela questão ainda de olhar para nós. Isso. A gente acha, puxa, eu não mereço pedir tanto, eu vou pedir um pouquinho para ver se Ele me dá. Isso. Não. Cara, peça baseada na bondade de Deus e não em ti. Senhor, tá me doendo aqui meu braço, mas não tira só essa dor, devolve a força que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Isso mesmo. Devolve meu vigor, me recupera completamente. Senhor, eu tenho tido pesadelos, eu só quero dormir bem. Deus, não. Além de não quero só dormir bem, eu quero dormir muito bem, acordar novo e ainda servir de testemunho para muita gente, para dizer, gente, vocês vão dormir porque Deus vai guardar vocês. Então assim, eu posso ir muito além, mas a gente pede de maneira limitada, tímida. Isso. E a gente precisa entender a dimensão de Deus. E isso é uma coisa muito legal. A maioria tenta entender quem é Deus ou como é Deus, ou o que é Deus. E o legal é a forma como o próprio Deus se define. E isso tem tudo a ver com uma palavra que a gente escuta muito na igreja. A questão do temor. Você tem que temer a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, a gente vai ver isso lá em Provérbios. E a gente vai falar sobre o temor de Deus, sobre temer a Deus. E muitas vezes isso é colocado ou como um medo, ou como um profundo respeito. Mas a palavra para temor, a raiz dela, de fato, a palavra original para temor, ela não tem, a gente não tem como traduzir ela para uma palavra de nenhuma palavra que a gente conhece hoje. Mas traduzindo ela, é a reação que você tem, ou a falta de reação, que você tem diante de algo que é tão grande, que você não consegue entender nem o que é. Vou pegar um exemplo. Cara, imagina você
ficar diante de um monstro gigantesco. Isso ainda não é temor, porque você sabe que aquilo é um grande monstro. Eu cheguei diante de um precipício, eu travei, eu não sei o que fazer. Isso ainda não é temor, porque você sabe que é um precipício. Sim. O temor, de fato, é quando você olha para Deus e enxerga Ele tão grande que você não consegue entender nem o que é. Exatamente. É daquela travada que dá assim. Uhum. E daquele dá uma bugada na mente assim que você não consegue conceber. Não, é Deus. Não, travou, acabou. Isso. Então, isso é temor. Então, e aí Deus, quando pergunta quem Ele é, o que é a resposta dele? Eu sou o que sou. Eu sou. Bem isso mesmo. Então, assim, o princípio para a gente conhecer mais de Deus, entender mais de Deus, aí começa por você entender que você não vai conseguir classificar Deus. Exatamente. Nem limitar Deus, nem desenhar Deus. Bem isso mesmo. Então, alguém que é um ser tão poderoso, tão grande, tão esplendoroso, que você não consegue nem enxergar, classificar, imaginar, o que é grande demais para Ele? Exatamente. O que é difícil demais para Ele? Ele vai suar para levantar uma pedra? Porque as pessoas ainda colocam, né, o problema grande perante a Deus, né? Eles falam, Deus, meu problema é tão grande, pensando que Deus não é poderoso o suficiente para sanar aquilo ali, né? Então, se a gente começasse a fazer o contrário, a mostrar para o problema, né, para a dificuldade, o tamanho do nosso Deus, né, as coisas seriam mais amenizadas. Sim. Né? Pegar um exemplo bem... Ainda é pouca distância, mas vamos lá. Imagina o secretário de Defesa dos Estados Unidos chegar para o presidente, convocar uma reunião extraordinária, a gente precisa se reunir, eu não sei o que fazer, o Azerbaijão está nos ameaçando. Primeira coisa, ele vai para não menosprezando o país, mas questão de poderio militar, ele vai dizer, assim, convocou uma reunião comigo, porque tu está apavorado, porque nós somos ameaçados pelo Azerbaijão. Ah, tá. Tá bom. Se fosse a Rússia, nós conversávamos, mas... Sim, tem coisas que... Um cara desse provavelmente ia ser demitido, já não era mais secretário de defesa e acabou, porque convocar um presidente de um negócio desse, é muito... Não que não possa convocar, mas assim, ó... É pequeno demais... Presidente, a hora que tiver tempo, aconteceu isso, como é que a gente vai lidar? Não, isso é diplomacia, resolve, ou deixa vir, sei lá o que nós vamos fazer. Sim. Vamos tomar o país para nós, sei lá. É muito pequeno, diante do poderio que eles têm. Exatamente. E a mesma coisa a gente para Deus. Chega Deus, aquele Deus gigante que não consegue enxergar, não entende quem é, porque tão grande, eu estou apavorado, porque eu tenho uma prova para fazer amanhã na escola. Sabe, é pequeno. É pequeno demais. Só que, claro, olhando para o outro ponto, a gente é pequeno. E a gente costuma olhar o problema do nosso tamanho. Então, aquele problema, para mim, ele é grande. Exatamente. Esse problema, para mim, não tem solução. Eu não sei como agir. E está tudo certo em relação a isso. Porque você é limitado. Agora, reconhecer o problema. Agora, quando for apresentar para Deus, entenda para quem você está apresentando. Exato. Pai, nada é grande demais para ti. Para mim é grande. Para ti, eu sei que é uma palavra. Então, eu vou entregar para quem resolve isso. Exatamente. Sem problema. E ter essa convicção, né, que Ele está ali e está no controle e está resolvendo tudo, né? Porque hoje a gente, né, às vezes, né, as pessoas estão que nem Tomé, né? Precisam tocar, precisam, né, palpar para ver se realmente aquilo ali, não, agora tá, agora eu vi, tá, agora eu vou descansar, né? Eu tenho, quem usa óculos principalmente, né? Eu já fiz isso demais. Estou usando óculos, de repente está tão transparente quando ele está limpo, né? Está tão transparente que de repente eu me pergunto, cadê meu óculos? Cadê meu? Não, está aqui, sabe? Então, trazendo isso para o mundo espiritual, né? Deus, ele continua ali. Ele está ali, né? Ele não apenas te visita, ele está ali contigo, ele permanece ali contigo, né? Então, se às vezes você fica apavorado pelaquela notícia, por aquela dificuldade, você tem que entender que ele ainda está ali. Sim. Né? Então, e está tudo certo, está sob controle, né? Não deixa uma notícia determinar o teu futuro. Isso. Deixa a palavra determinar o teu futuro. Exatamente. Não tenta viver amanhã a notícia de ontem. Exatamente. É o que se resume nesse tema. Né? Então, se a gente começar a viver o hoje, ter toda essa convicção das boas novas, né, de expectativas boas, né, deixar aquilo para trás,
É notícia velha? É notícia velha. É notícia de ontem? Você recebeu uma notícia ontem? É ontem, já diz o nome. Você recebeu essa notícia ontem. Né? E a partir do momento que você recebeu essa notícia, Deus já começou a trabalhar, já começou a fazer tudo novo. Então, né, isso é fantástico e extraordinário. Com certeza. A gente ter essa consciência de que o que está para a gente viver é o novo. É o novo. Sabe? Não é... Chega de ficar esquentando marmita da semana passada. Exatamente. Deus tem algo novo, fresco, gostoso para você, com um sabor diferente. Exatamente. Deus tem coisas tão gostosas para a gente que a gente ficar mexendo no lixo, ou mexendo naquilo que nos machucava, quase ofende a Deus, né? É que nem você servir um banquete maravilhoso para alguém e a pessoa dizer, não, eu prefiro comer o resto que está jogado há 3 dias na geladeira. Bem, isso mesmo. Ofende quem está dando o banquete. Então, Exatamente. Deus tem um banquete para nós, tem uma notícia nova. Então, a gente brinca às vezes que nem chegar num bar e pedir um palito usado e o jornal de ontem. Então não tem cabimento, né? Exatamente. Até porque, né, quem vive de coisa antiga ou é museu ou é loja de antiguidade, né? Então, se a gente recebe uma notícia, né, por exemplo, às 21h, 21h01 já é notícia velha. Já é velha. Né? Então, que a gente possa a viver isso realmente na sua pureza, na sua integridade e ter essa confiança, e o melhor de tudo é descansar nessa confiança, né? Com certeza. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né, das notícias boas, né? Porque Sim. Velha já se passou, né? Mas a gente tem um tempo. E, Thiago, muito obrigado pela tua presença, né? Espero te ver mais vezes aqui com nós, conversando, batendo esse papo, porque realmente conversar sobre ele é fantástico, né? Com certeza, é um assunto que não se esgota. Exatamente. Então, quando você recebeu uma notícia de ontem, olha esse bate-papo hoje e comece a viver, né, inteiramente com ele, e tenha certeza que tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Que você tenha uma excelente final de terça-feira, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.